Na Era do Espírito. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 AM, Florianópolis, Santa Catarina. Hoje, no programa Na Era do Espírito, promovido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, estamos aqui, Alexandre Chambarelli de Novaes, pelo Departamento de Família da Casa, para abordar o tema Finados. Nossas fontes são sempre amparadas nas obras básicas, Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, e obras complementares idôneas, como as obras de André Luiz, por exemplo, o livro Os Mensageiros. No Livro dos Espíritos, questões 145 a 162, vamos encontrar aqui temas sobre a separação da alma do corpo, que lá fala que a passagem não é dolorida naturalmente. Não existe processo de dor, só que os espíritos sofrem sim com as impressões que carregam dentro de si, como a vida que ele levou e na hora da morte como ela foi processada. Então aquilo pode imantar e fazer com que o espírito recapitule aqueles dois sofrimentos da última hora. Mas todos nós passamos por um período de perturbação espiritual. Varia de pessoa para pessoa, de espírito para espírito. Tem espíritos que desencarnam, já são bem recebidos, já vão até em pouco tempo trabalhar, pode até dar comunicação, mas isso é muito difícil. Mas vão já continuar sua jornada evolutiva. E outros ficam agarrados aqui na matéria, porque tem muito apego, não souberam perdoar, alimentam ódios e vícios, aí retém eles aqui. Mas para todos eles há uma esperança de iluminação, né? Então, lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, questões 320 a 329, que fala da comemoração do Dia dos Finados e dos funerais, vamos ter, por exemplo, que a prece ela é muito bem-vinda em qualquer ocasião. Lá, no Dia dos Finados, pode também, ou em casa, importa se ela é feita de coração, de bons sentimentos, bons pensamentos. Isso ajuda muito ao espírito no processo desencarnatório, ao espírito desencarnante. Então, os bons sentimentos, e transformar nossas dores, que são naturais, o choro, né, em energias de encorajamento, de paz e resignação, de confiança em fé, em Deus, em Jesus. Isso ajuda muito no processo. Tanto para nós que ficamos aqui, quanto eles que estão adentrando uma nova etapa da vida, um novo voo, né, para a sua jornada evolutiva. É um retorno à vida verdadeira, à nossa pátria espiritual, onde todos nós almejamos um dia ir para lá, e muito bem, né? Queremos ir bem para lá. Mas ali fala também que a separação ela é gradual, né? Ela depende, varia de cada indivíduo. Então tem alguns conselhos que é bom ter realmente um período de espera de velório, né? Tem algumas fontes que recomendam um tempo mais dilatado, para dar tempo de ocorrer esse processo, porque muitas das vezes nós até atrapalhamos, criamos teias mentais, queremos prender o espírito aqui, às vezes até por bons sentimentos, boas intenções, nós amamos um pai, um filho, quem for, um amigo, mas quando já está numa condição tal que nós precisamos realmente amar com mais sabedoria. E aí, nós vamos ver aqui que as questões, por exemplo, 934 a 936, que a morte geralmente é uma prova ou expiação. Pode ser um momento assim até de muita alegria para o espírito que está indo, né? Se ele estiver em condições boas de ir, será ótimo. E ele poderá voltar até se comunicar conosco, se ele tiver progredido bem, tiver permissão e tiver aqui condições de se comunicar, né? Alguns médios idôneos para poder trazer essas conversa, trazer as informações dele, consolar, trazer consolações, ou esperança, ou ensinamentos. Eles podem se transformar até em nosso anjo protetor, né? Dependendo de cada caso é um caso. Pode reencarnar de novo na família, ou próximo, voltar a conviver conosco. Tudo depende do que o espírito necessita para evoluir. Mas ele é muito sensível às lembranças, às comemorações, às preces, né, saudades, se isso for feito realmente de uma maneira assim, resignada
mandando um abraço, mandando encorajamento, aquilo que nós já falamos. Lá no Evangelho, fala das perdas de entes queridos, de mortes prematuras, nós temos que ver que existe temos que lembrar que existe a justiça divina, né? E quando ela não é provocada pelo homem, quando ela não interrompe uma programação, gera um karma, gera um resgate, nós temos que verificar isso, né, que a pessoa vai ficar. Então, tem uns que aceitam logo, né? Por isso que, olha, pessoal, temos que pensar muito sobre o lance de suicídio, aborto, porque às vezes o espírito pode ficar revoltado e se tornar até um obsessor. Mas outros perdoam. E quando vai assim um jovem novo, ou uma criança, geralmente se torna um resgate, e sempre é uma prova para os pais, parentes, amigos que ficaram. Para o espírito também, né? Às vezes até um resgate, né? Às vezes fica um curto período para cumprir uma etapa. Mas todos esses casos aqui são possíveis de ajustes, de melhorias, como em tudo na nossa vida. A morte para os espíritas cristãos, os reencarnacionistas, é uma libertação, é um retorno à verdadeira vida, à pátria espiritual, onde nós lá também evoluímos. Mas essas etapas evolutivas são alcançadas pelo trabalho no bem, claro, e então para quem tem méritos. Aí sim, e geralmente as pessoas que tiveram uma boa conduta aqui são bem recebidas, luzes caem sobre ela, vêm nos visitar parentes, amigos, né? Pais, avós, mães. Isso aí é uma coisa que nos ajuda muito. E se nós progredimos bastante do outro lado, podemos vir também colaborar no progresso dos nossos irmãozinhos que ficaram na retaguarda, viu? Dar um conselho, ou virar um mentor, ou virar um anjo da guarda. Então tudo isso vai depender de como nós estamos nos conduzindo aqui e de como nós vamos nos conduzir lá do outro lado. As comemorações de finados, eu acho tão legal, os irmãos católicos, nós distribuímos mensagens aí de Chico Xavier nos cemitérios, né, um costume de algumas regiões, os jovens espíritas fazem isso também. E até nos pedem para orar juntos, mas às vezes para esse serviço. Nós vemos lá os irmãos católicos muito felizes. Às vezes a pessoa em cemitérios de bairro e se encontram, botam flores. Os espíritos ficam sensíveis a essas recordações, que podem ser feitas lá ou à distância. Quem não puder ir, ou de casa, o que importa é que seja com bons sentimentos, dê boas mensagens e irradiar boa energia para aqueles irmãos. Então, nós devemos pensar dessa forma positiva. Não podemos nos estender mais por causa do tempo. Eu gostaria de ler aqui algumas quadras, né, no livro também Tão Fácil, de diversos autores, pelas mãos do querido Chico Xavier, que nos dá o seguinte recadinho aqui para a nossa meditação, desejando desde já que os irmãos tenham aí um bom final de semana, tranquilos, quem estiver lá no sábado lá. Esse programa vai na rádio às 8h40 todos os sábados, tá? Às 8h40 da manhã, né? Depois vai no nosso site, lá no Anonimidade do Apóstolo. Está indo aos domingos, 19h30. Bom, aqui fala o seguinte, Meimei. Morte que chega na hora em que deve aparecer, tem a beleza da aurora no encanto do amanhecer. Fidelis Alves. Na morte ao grande calvário, da doença em que se atola, quem parte lembra o canário quando livre da gaiola. Aderaldo Ferreira de Araújo. Quando a morte vem buscar alguém que segue a Jesus, traz a alegria de um cego que vê novamente a luz. Morte é esperança, semente, revisão, soma, promessa, um berçário diferente em que a vida recomeça. De Alta de Souza. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que Deus ampare a todos nós desse plano e do plano espiritual. Até o próximo sábado, meus queridos. Muito obrigado. Na Era do Espírito.